Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Igor, sou um dos colaboradores do GIAFA e estou mais uma vez aqui para o nosso evangelho, o nosso bate-papo, o nosso evangelho de maio de 2023. Agora, como vocês já devem ter percebido, nós mudamos um pouco o formato das nossas atividades online, como as nossas atividades presenciais hoje voltaram ao ritmo normal, né? Pós-pandemia, e nossas atividades presenciais cresceram, naturalmente as atividades online acabam diminuindo, né? Mas nós optamos por não acabar com os nossos canais online, né? Primeiro porque hoje em dia acho que seria seríamos contrários, né, a- aos tempos modernos se nós não tivéssemos canais online. E segundo, porque existe um rico material de, de vários trabalhos realizados, principalmente no nosso canal do YouTube, mas também um vasto material nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, nós acharíamos um grande desperdício se não mantivéssemos esse material lá para consulta, para estudos, enfim. Vale a pena conhecer, vale a pena dar uma fuçada lá no nosso canal. E terceiro, porque é a forma hoje da gente conseguir comunicar as atividades que vêm pela frente, as novidades do GIAFA, enfim, essa comunicação online ela é super importante, né? E também porque o online consegue alcançar pessoas que nós não alcançaríamos presencialmente, né? Nós somos um grupo ainda pequeno, uma casa ainda pequena, né, num bairro aqui da Saúde, aqui em São Paulo, é, num lugar não muito movimentado, então a gente ainda não consegue atingir o público que nós gostaríamos, né? Então acho que presencialmente falando, mas eu acho que o online pode fazer com que vocês que estão assistindo possam transmitir a outros amigos, a parentes, enfim, a pessoas que nem precisam morar próximos, né? Pessoas que podem morar até em outros países e podem acompanhar o nosso trabalho. Então, esse é o alcance importante que a gente tem através das ferramentas online, né? E agora, então, os nossos vídeos, os nossos trabalhos principais no online, que são o Evangelho, o Momento Intimista com Jesus e o Momento Intimista com Jesus Kids, eles são postados agora uma vez por mês, né? A gente começou inicialmente, fazíamos toda semana, depois começamos a fazer a cada 15 dias, e agora com a retomada 100% aí das atividades presenciais, nós estamos fazendo as gravações uma vez por mês, até para que todos tenham tempo de acompanhar, tenham tempo de pesquisar, enfim, para que a gente possa desenvolver melhor os temas propostos. Tá bom, pessoal? Então continuem nos acompanhando, continue acompanhando o nosso trabalho. E a gente, os horários principais de funcionamento presencial, nós temos o principal trabalho da casa acontece às segundas-feiras, das 8 às 10 da noite, né? Então esse trabalho é aberto a todos, não precisa de hora marcada, não precisa de indicação, é só chegar e conhecer o GEAFA. Tá? E se tiver algum nessas segundas-feiras, todos tomarão seus passes de amor, todos acompanharão o evangelho presencial. Algumas pessoas têm o interesse de conversar com os mentores da casa, e nessas conversas podem ser indicados tratamentos específicos, que são indicados apenas pelos mentores, caso a caso, necessidade de cada um. E aí sim, as pessoas que trabalham lá na casa podem informar os dias, os horários, tudo certinho para vocês. Nós também fazemos estudos do grupo e que todos podem ser convidados. Existem a cada um domingo por mês, das 6 às 8 da noite, nós nos encontramos
para os estudos de desenvolvimento mediúnico, esse trabalho é presencial lá no GEAFA, e uma vez por mês nós temos os estudos online, que são livros que nós debatemos, e o próximo livro a ser debatido, que se inicia no dia 4 de junho, é o livro Amor Além de Tudo. Então, quem tiver interesse de participar desses estudos, seja do estudo online, seja do estudo presencial ou ambos, basta que vocês escrevam nas nossas redes sociais, nós entraremos em contato com vocês para, para fazermos as devidas orientações. Também temos tratamentos com animais, tratamentos com jovens, trabalhos específicos. Então, quem se interessar, basta ou nos visitar para conhecer melhor a nossa casa, ou entrar em contato através das redes sociais, seja do YouTube, seja do Instagram, seja do Facebook, que nós teremos prazer em explicar tudo e convidá-los vocês a conhecerem melhor esse trabalho. Tá bom, gente? Então, contem com o GEAF e nós também contamos com vocês para que o nosso trabalho cresça, se desenvolva. É um trabalho a várias mãos. Não existem aqui trabalhadores e assistidos, aqui existem todos são trabalhadores, né, para a gente com o objetivo único de difundir a palavra de Jesus, né, difundir a palavras de outros mestres aí do espiritualismo, enfim, tudo que hoje que possa nos fornecer ferramentas para a nossa evolução, para a nossa reflexão, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar mental, para o nosso bem-estar espiritual. Então, contem com o GEAFA, a gente conta também com vocês, espalhem, né, o nosso trabalho, comentem, leiam, assistam, façam sugestões, critiquem, enfim, a gente aqui é super aberto a receber todos vocês e a desenvolver o nosso trabalho. E importante também, nós temos a parceria da ONG Jovem e nós aceitamos todo tipo de doação para auxiliar no trabalho social, né? Seja de cestas básicas, alimentos não perecíveis, doação em dinheiro, doação de roupas, materiais que sejam úteis, que estejam em bom estado, que possam servir para outras pessoas. É um trabalho bastante desenvolvido e um trabalho de bastante sucesso aí da ONG Jovem. Eles também têm redes sociais, então vocês podem entrar e buscar por ONG Jovem e conhecer também melhor o trabalho desse grupo, que é nosso parceiro, que trabalha lá junto com a gente e é, digamos, o braço social hoje do GEAF. Então, nós precisamos todos nesse momento nos ajudarmos e ajudarmos a quem está em condição pior nesse momento em que a gente pode estender a mão. Tá certo, pessoal? Então, entrando hoje, a gente vai entrar aí no tema do mês de maio, mas antes eu gostaria de propor uma oração. E vamos nesse instante nos concentrando, vamos nesse instante nos conectando à espiritualidade, agradecendo a Deus por estarmos outra vez reunidos, distantes fisicamente, mas perto no coração. Agradecemos a Deus por estarmos aqui com saúde, por estarmos aqui seguindo na nossa jornada e estarmos juntos podendo falar do Cristo, podendo falar do amor, podendo falar da paz, podendo falar em nome do GEAFA e podendo buscar estarmos juntos, reunidos, unindo os nossos corações e os nossos pensamentos, para que toda essa positividade, toda essa luz possa se espalhar a todos os cantos do planeta, através da espiritualidade de luz que trabalha incansavelmente pela evolução de cada um de nós e de nosso planeta. Que sejamos instrumentos e ferramentas úteis nesse processo. Que assim seja, Senhor. Então, hoje, eu gostaria de propor um tema, o capítulo 6 do livro Jesus no Lar. Esse livro tem pequenas lições, são pequenos capítulos, bastante interessantes, são reuniões realizadas por Jesus com seus apóstolos, e que trazem ensinamentos curtos, porém extremamente importantes.
Eu tomei a liberdade de fazer a leitura desse capítulo para depois a gente conversar melhor sobre ele. Vamos lá. O nome desse capítulo é Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado, irritadiço. Com o que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai do céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Carfanaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. É, difícil, né, pessoal? Acho que todo mundo já entendeu o texto e todo mundo já pensou naquele parente difícil, naquele irmão, naquele pai, naquela mãe, no marido, na esposa, enfim, no companheiro, na companheira, no tio, na tia, enfim, no primo. Cada um aqui que está ouvindo essa história, com certeza tem uma história para contar nesse sentido. Tem algo para se lamentar, tem alguma dificuldade num relacionamento familiar, né, com um amigo próximo. Muitas vezes a gente pode não ter um parente de sangue por perto, mas a gente sempre tem alguma construção que podemos chamar de família, né? E geralmente, e quase 100% dos casos, eu não conheço ninguém que não tenha, em
em todos os casos das pessoas médias, né? Médias coloco todos nós, num sentido de buscando ainda a evolução, né, aqui nesse planeta, ainda temos nossos problemas, ainda temos nossos conflitos, e geralmente esses conflitos se iniciam com as pessoas mais próximas de nós, né? Então sempre a gente tem um desafio com pessoas próximas. E o que esse texto está propondo a nós para refletir, na minha interpretação, é que eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes. Porque a tendência que a gente tem é sempre colocar a culpa no outro, né? Então a gente vai dizer que o fulano é difícil, que o ciclano é impaciente, que Beltrano é irascível, enfim. Mas a gente também não vai olhar para dentro de nós e falar o quanto a gente está contribuindo para aquela relação, entre aspas, problemática, né? Porque a gente vai sempre apontar como diz também o Evangelho, a trave no olho do irmão e não vai o cisco no olho do irmão e não vai reparar na trave nos nossos olhos, né? Então acho que a primeira reflexão e a primeira ponderação que a gente tem que fazer com esse texto é pensar nas nossas atitudes, né? O quanto estamos contribuindo para essa relação, né? Será que a gente está doando o amor necessário? Será que a gente está exigindo paz, mas a gente está dando essa paz? Será que a gente está exigindo compreensão, mas a gente está dando essa compreensão? Será que a gente está exigindo amor, mas a gente está dando esse amor? Então, gente, não adianta a gente querer receber sem a gente doar, né? Não adianta a gente querer receber doçura e ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa mal educada, ser uma pessoa grossa a todo tempo. Claro que todo mundo pode ter dias mais difíceis, momentos mais difíceis. Isso é normal, isso é comum, né? Às vezes um dia que você está meio atravessado, você teve um outro problema, se você acaba descontando na pessoa próxima, isso não que esteja certo, mas é natural que aconteça, né? A gente relaxa com as pessoas mais próximas, a gente tira digamos, a gente se desarma com as pessoas mais próximas e muitas vezes é nesse momento que a gente acaba descontando, às vezes sem querer. Mas o importante é que a gente perceba que a gente consiga não fazer disso um hábito e principalmente que a gente consiga se desculpar, reconhecer nossas ações, né? Então é disso que eu estou falando. Quando a gente contribui sistematicamente, negativamente também para aquela relação, né? Não existe uma relação, uma só pessoa que seja, entre aspas, ruim com a outra. Todas as partes acho que contribuem. Pode ser que uma contribua de uma forma mais constante, mais digamos, destacadamente, mas o outro também de alguma forma contribui. Então a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes e as nossas ações. Como a gente pode melhorar essa relação fazendo a nossa parte, né? E a outra importante reflexão desse texto é que a gente tem que enxergar sempre oportunidade, né? E é exatamente o que Jesus diz a Simão Pedro. Ele diz que as pessoas mais próximas, os familiares com quem a gente tem as relações mais próximas, são as ferramentas que nos são dadas para que a gente consiga, através dessas relações, para que a gente consiga trabalhar essas relações, para que a gente consiga trabalhar em nós, não no outro, não no outro, para que a gente consiga trabalhar em nós, internamente, as nossas ferramentas. Então a gente vai conseguir trabalhar, ou deveria conseguir, trabalhar a paciência, trabalhar a paz, o amor, né? A tranquilidade, a compreensão, o afeto. Então são várias ferramentas que a gente precisaria trabalhar com essas pessoas mais próximas e que a gente tem alguma dificuldade de relação, né? E aí o que eu entendo desse texto é que se a gente não conseguir trabalhar nem essa relação mais próxima, se a gente não conseguir evoluir essas ferramentas dentro de nós, outras outras situações não nos serão dadas, outros a gente não vai conseguir evoluir de patamar, né? E reparem, né, gente, tem pessoas que vivem em pé de guerra, né, familiares, pessoas próximas que vivem em pé de guerra uma vida inteira. Ou seja, a pessoa veio para essa encarnação, provavelmente pediu esse desafio e não conseguiu utilizar as ferramentas que foram dadas.
E ainda pior de tudo, a gente ainda blasfema e fala por que que foi colocada essa pessoa, né? Por que que eu vim junto com essa pessoa? Por que que eu sou parente dessa pessoa? Sendo que é uma grande oportunidade que a gente teria, né, de colocar, de trabalhar essa relação para que a gente pudesse passar de fase do joguinho, né? É, senão outros desafios não virão, outros patamares a gente não seguirá e o pior de tudo, a gente vai de alguma forma seguir com essa relação, seja na espiritualidade, seja numa nova encarnação, numa nova formatação. Mas os desafios não superados, sejam eles quais forem, são repetidos, né? Diferente das escolas da Terra, em que os ensinos não são corretos e alunos passam de ano sem merecer, a escola de Deus, a Terra é um planeta escola. A escola de Deus ela é perfeita e ela é justa, né? Então, a gente tem a eternidade, mas a gente vai ter que repetir a, a lição até o momento que a gente aprenda a usar aquela ferramenta que nos é dada para a gente poder seguir, para a gente ter novos desafios, para a gente poder viver outros desafios, para a gente poder é, não viver outros problemas, né? Seria ruim falar isso, para que a gente possa evoluir como ser, ou evoluir como espírito, e aí sim buscar outras vivências, né? Outras vivências que a gente tanto pede para viver, né? Outros desafios que a gente tanto pede para viver, mas se a gente não deixar para trás esse primeiro desafio, que são as relações familiares, fica difícil a gente poder seguir em frente. Então a gente vai ter problema nas relações do trabalho, a gente vai ter problemas na escola, a gente vai ter problemas em tudo quanto é lugar, porque aquele desafio vai continuar assombrando e a gente não vai ter utilizado as ferramentas que Deus colocou ali do nosso lado para nossa oportunidade de compreensão, para nossa oportunidade de nos evoluir como seres, como espíritos, né? Aí vocês podem perguntar, mas e o outro? E se o outro não estiver interessado na pacificação, se o outro não estiver interessado numa relação mais amorosa, aí é problema dele, né? Aí é problema dele. Se ele é ferramenta para nós, nós também somos ferramentas para o outro, né? Agora, como o outro vai utilizar essas ferramentas, não cabe a mim. A mim cabe apenas a forma que eu vou utilizar essas ferramentas, como eu vou utilizar esses desafios, como eu vou tentar melhorar essa relação, né? Então, no exemplo aí de Simão Pedro, do que adianta ele ser acusado pelo tio, o primo que ameaça bater nele em via pública, do que adianta ele reagir dizendo como ele coloca, colocando cada um no seu lugar, né? Falando também do defeito do outro. Isso só contribui para que a relação se estremeça ainda mais, para que o ódio impere. Você veja, quem tá ali é, cabisbaixo, quem está ali é, irado, quem está ali chateado naquela reunião, é o próprio Simão Pedro, que carregou dentro dele todo esse, toda essa situação desconfortável, né? Então, ele recebeu a ofensa e devolveu a ofensa, ou seja, ele não está sendo diferente do outro. Então, não importa quem ofendeu primeiro, né? Não tem esse negócio de briga de irmão, foi ele que começou, né? Não, não é assim a relação que a gente tem com o próximo, o que espera Deus das nossas reações, né? A gente tem que. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil, e ninguém está falando que a gente tem que ser saco de pancada, né? Mas a gente não precisa devolver a ira com a ira. A gente não precisa devolver o ataque com o ataque. A gente pode sim se precaver, a gente pode sim exigir ser respeitado, dar seu respeito, mas de uma forma muito mais compreensiva, de uma forma muito mais educada, de uma forma mais amorosa, né? E aí sim você se coloca e acaba até desarmando o que o outro te ofende, o que o outro te ataca, enfim. Então, a gente tem que respirar fundo, entender muitas vezes o momento do outro, entender muitas vezes que o outro vem com um ataque gratuito, enfim. Então, respirar para a gente não devolver e não tornar esse problema muito maior do que ele já é, né? Então, acho que todos aqui já passaram por momentos de discussões acaloradas com familiares,
discussões em que as pessoas falam que não devem falar, existem coisas que a gente não deve falar, que a gente fala justamente muitas vezes com a intenção de ofender. E isso incomodando, isso fica ali doendo mesmo na gente, né? E é uma situação extremamente desagradável, uma situação muito triste quando a gente vê pessoas aí que deveriam se amar numa, numa relação totalmente bélica, numa relação totalmente desconstruída ali de paz e de amor. Então, a gente tem que buscar a nossa tranquilidade, nossa coração, na mente e principalmente não ter peso na consciência e conseguir dormir sabendo que por nós as relações seriam melhores e por nós a paz, nós estamos sendo soldados da paz, nós estamos sendo soldados da luz, do amor e do bem, né? Eu acho que é minimamente o que a gente precisa buscar, porque senão não adianta a gente pedir isso para o mundo, sendo que a gente não consegue fazer isso por nós mesmos e nem para as pessoas mais próximas, as pessoas que nascem com a gente, as pessoas que estão ali na caminhada junto com a gente e que Deus de alguma forma colocou ao nosso lado como nossa família e que a gente precisa passar por esse desafio. Tá bom, gente? Então era essa reflexão que eu queria propor no dia de hoje, né? Aguardo aí os comentários de vocês, né? A interação de vocês. E agradeço por esses minutos de atenção, agradeço por todos que acompanham o nosso trabalho. E peço que continuem acompanhando, peço que a gente continue se ajudando e se apoiando. O Jafa conta com vocês e vocês podem contar conosco sempre, tá bom, pessoal? Então, até uma próxima. Fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz e espero brevemente encontrá-los novamente, todos com saúde e usando as ferramentas que Deus colocou ao nosso lado. Tá bom, gente? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus.